Então, dando continuidade às nossas entrevistas em comemoração aos 20 anos da AbraPG, hoje nós vamos conversar um pouco com o professor Marcelo. O professor Marcelo foi presidente da AbraPG durante os anos de 2016 a 2018. Confere, professor? Confere. Então, muito obrigado por dedicar esse tempo aí a essa nossa atividade, e vai ser bastante importante contar com esse depoimento para as novas gerações, para o pessoal saber da história da BraPG. Isso é muito importante, que muita gente não conhece. Muito obrigado. Obrigado eu pelo convite. Ô, Marcelo, queria saber então como foi assim seu primeiro contato com a BraPG, quando aconteceu, não necessariamente sobre a presidência, mas até previamente isso, como foi esse primeiro contato com a associação? É legal essa pergunta, porque quando eu defendi meu doutorado, que foi em 2005, a BaraPG estava sendo criada. Então, basicamente, concomitante à minha história dentro da pesquisa e depois pós-graduação, junto com a BraPG. E no começo era incipiente, né? Eu não sabia da existência da BraPG assim que eu me titulei. Mas depois, logo na sequência, eu ingresso na faculdade, eu ingresso na Unesp para fazer docência. E enquanto professor da Unesp e enquanto grupo do departamento de fisioterapia, a gente começa a trabalhar na proposta do programa de pós-graduação. Isso já é 2006. E em 2007, com quase tudo já relativamente bem articulado, na hora da gente apresentar a proposta, fomos nós, da Unesp de Prudente, para um fórum da AbraPG. Foi em Piracicaba, se não me falha a memória. E aí, nesse fórum da AbraPG, a gente conseguiu aparar as arestas de uma maneira muito interessante para a proposta do programa. Né? E depois o programa ele é aprovado, a gente começa em 2008 a trabalhar no programa de pós-graduação, né? Ele já aprovado. E em 2008, né, eu passo a integrar o quadro dos comitês gestores da AbraPG. Então, não era uma associação grande, era uma associação pequena, com poucos associados, né, proporcionalmente ao que as outras associações de especialidades, por exemplo, apresentam no seu quadro. Então, basicamente, a gente quase que revezava ali, né, as atividades de comitê gestor dentro daqueles poucos associados. E aí eu comecei a integrar, de fato, o quadro. E então, meu primeiro contato, ele foi no sentido de aparar as arestas para o programa que a gente tem aqui, que hoje é um programa híbrido, né? Ele tem educação física e fisioterapia, mas na época era só fisioterapia. Ele se fundiu, né? Mas quando a gente estava para fazer a proposta, a gente foi à AbraPG, recorreu, né, aos artifícios e o conhecimento da AbraPG para poder ajudar a gente a fazer a construção ou a finalização do programa. Então, acho que esse foi o meu primeiro contato com a AbraPG. Certo. Então, você se lembra de alguns desafios e como foi esse primeiro contato nos primórdios da BraPG? Lembro, era muito interessante, o Anderson. Lá, no começo, a gente tinha muita dificuldade para entender questões de coerência interna, né, as questões epistemológicas, já que a gente não tinha só fisioterapeuta integrando o programa, enfim, isso era uma novidade para a gente. Né, não era trivial, né, não era tão bem destacado como é hoje. Você deveria buscar isso muito mais profundamente. E a BaraPG foi um facilitador nesse sentido. Então, embora os textos que a gente apresentasse eram textos bons, né, e muitas vezes pecavam em coisas que, para um processo de avaliação, era essencial. Então, para a gente, naquele momento, foi uma questão bastante importante. A BaraPG teve uma relevância forte nesse sentido. Né? Então, essa foi uma questão que chamou muito a atenção e que fez a gente ter ou criar um vínculo bastante forte com a associação. Então, a ajuda que os colegas na época, né, prestavam, não só considerando presidência, o gerenciamento, mas todo mundo que integrava mesmo o quadro, ajudou bastante a gente nesse processo de construção.
Mais para frente teve outras coisas, né? Por exemplo, depois do programa existir, né, o programa de pós-graduação passar a atuar, outro desafio, né, era conseguir vencer as questões de critérios da área, né? Como enfrentar as questões de critérios da área. Como um programa com 12, 14 docentes, né, que era um programa relativamente enxuto, que é a realidade talvez da maioria dos programas de pós-graduação, né, quando começam, pelo menos, depois vão agregando mais pessoal, mas como vencer, como superar certos obstáculos nesse sentido. E com os produtos oriundos, né, de docentes que na época não tinham a formação em fisioterapia necessariamente, estrito sensu, porque lá atrás, né, eu sou de gerações passadas, né, para essa galera isso não é mais realidade, mas lá atrás, o primeiro curso de pós-graduação, programa de pós-graduação na fisioterapia foi em São Carlos, né, lá em 97, se não me falha a memória. Depois, a UFMG, mas antes disso não havia programas de pós-graduação em fisioterapia. Então, muita gente, né, eu vou chamar muito mal aqui de antiga, né, mas que era a priori, né, dos graduados em fisioterapia, não tinham formação na fisioterapia estrito sensu, a não ser aqueles que iam para fora, né? E ainda assim com ressalvas, né? Porque não era exatamente fisioterapia que a grande maioria fazia, ciências da reabilitação talvez ou coisas parecidas. Então, foi um desafio bastante grande mesmo, e a gente conseguiu, junto com o apoio da associação, trabalhar nesse sentido, conhecer melhor, dar talvez uma identidade para a área de fisioterapia, que até aquele momento era mesclado, né? A gente tinha bastante de tudo um pouco. E foi criando uma identidade, e eu acho que a ABRAPG ela teve uma fundamental importância nesse processo. E eu me lembro muito bem das discussões muito boas e aprofundadas nesse sentido. A preocupação daquele pessoal em receber mesmo, né, ou tentar reconhecer o que era a área e talvez definir o caminho, né, para onde a gente deveria ir naquele sentido. Então, acho que foram pontos marcantes, assim. Eu me lembro com bastante carinho dessa época de discussão e de estabilização mesmo da identidade da área. Foi muito proveitoso. Sobre a sua gestão, Marcelo, conta um pouquinho sobre ela durante sua presidência na ABRAPG. Quais foram os principais desafios, as principais conquistas durante esse período aí? A minha gestão foi conturbadíssima, né? Esse foi a gestão, foi o período da ABRAPG, e que ele se estende, né? Mas ele começa exatamente na minha gestão. Então, o que acontece? O propósito da criação da ABRAPG, eu não vou retomar questões de estatuto, né? Mas, na prática, né, existia ali a necessidade de otimizar as questões financeiras da revista brasileira de fisioterapia, na época atual Brazilian Journal of Physical Therapy. E o senso, né, comum era que as duas coisas deveriam acontecer, só que existia uma clara separação entre as questões de política diária, que eu acabei de discutir aqui, né, com você, e a manutenção da revista. Mas a manutenção da revista basicamente era garantida, porque os conselhos, né, o sistema COFITO e CREFITO, eles trabalhavam no sentido positivo, numa agenda positiva em relação à revista. Então, a revista tinha uma tranquilidade, ela tinha um caixa relevante, né? Enquanto a associação era pequena, né, acanhada, a revista é que recolhia fundos interessantes para poder se manter enquanto revista mesmo, né? Enquanto um processo de divulgação da área. E que era interessante, né? A gente entendia, e os conselhos também naquele momento entendiam que isso trabalhava a favor da exação da área ou da fisioterapia, que é uma das funções dos conselhos. E aí, neste sentido, né, em algum momento, houve um entendimento
do jurídico, tanto do sistema como um todo, não de todos os conselhos regionais, mas de alguns deles, sobretudo nosso, né, no caso, era do estado de São Paulo, onde a revista está alocada, né, que ela era alocada em São Carlos, que aquilo poderia não ser algo coerente do ponto de vista jurídico. E houve uma interrupção do processo de repasse. E a partir desse momento, né, a gente ficou aguardando a tomada de decisão que não vinha dos conselhos, nem do Conselho Federal, nem do Conselho Regional. E a revista tem um custo, e o custo da revista não era barato, era muito caro, né? Hoje ainda não é barato, mas a gente conseguiu, com grande sucesso, fazer uma redução importante, né, dos custos da revista, muito por mérito dos editores, né, e de uma força-tarefa que foi criada para resolver essas questões da revista, que, na verdade, conseguiu fazer não só o crescimento de qualidade da revista, né, já visto que ela é hoje em nível internacional, mas também de gerenciamento dos próprios recursos em função do que não tinha, né? Então, houve um enxugamento drástico ali de custos da revista, mas a revista acabou vencendo pela qualidade e conseguiu superar esse processo. E até muito pouco tempo, esses repasses eles não haviam, não existiam ainda. A gente passou um bom tempo, então, sem qualquer tipo de repasse, né, só tentando buscar externamente de colaboradores, de pessoas que olhavam para o cenário e se sensibilizavam com aquilo, né, no sentido de tentar promover a continuidade da revista. Então, ela basicamente ficou a pouquíssimos centímetros de não existir, em função, exatamente, em função da falta de repasse, né, e assim, e basicamente de dívidas que a revista foi acumulando, porque ela não parou no processo, ela continuou acontecendo, ela tem um vínculo com uma fundação, esta fundação, ela sustentou o processo, continuou fazendo os repasses necessários, então a gente teve que negociar com a fundação para que isso pudesse continuar acontecendo, enquanto a gente não resolvia as questões financeiras mesmo da revista. Então, acho que o principal desafio nesse sentido foi tentar manter a revista viva durante um tempo e, ao mesmo tempo, conseguir resolver a questão sem os conselhos, sem o sistema COFITO-CREFITO num dado momento. E, assim, não é possível, né, pelos custos. Não, isso não é, definitivamente, isso não é possível. Então, a gente hoje ainda é dependente do sistema. Hoje, o conselho, existem conselhos regionais, depois a Rose pode falar melhor sobre, o Pedro e a Rose podem falar melhor sobre isso, né? Porque eles conseguem, na gestão deles, conseguem retomar o apoio dos conselhos, né? Acho que a comunidade ficou sensibilizada nesse sentido também, e, enfim, né, acho que quem colocou isso na pauta foi beneficiado no processo de eleição, entendendo essa questão, e a partir daí a revista começa a ter um pouco mais de tranquilidade. Então, acho que esse foi um perrengue muito grande que a gente passou no momento da minha gestão. Eu acho que a parte positiva disso, né, além da superação, ou pelo menos da conquista da manutenção da revista naquele momento e da superação do problema, talvez tenha sido um upgrade aí nas interlocuções. Era muito interessante esse processo de reuniões que a gente fazia, mas ele ficava, na grande maioria das vezes, em termos de divulgação, restrito a quem participava dos eventos. Né, então a gente começa naquele momento, né, e aí junto com o Dirceu, né, que eu antes de ser presidente da associação, eu sou vice junto com o Dirceu. E aí, junto com o Dirceu, a gente começa a estabelecer a necessidade de uma comunicação um pouco mais abrangente nesse processo. E aí a gente consegue isso. Então, por exemplo, hoje o que parece banal, né, que é um grupo de WhatsApp, para a época não era trivial, ou pelo menos não era tão trivial no sentido que a gente gostaria de que acontecesse, que eram de trocas ao longo do ano, né, até o próximo evento da ABRAPG,
onde a gente poderia, de repente, decidir ou definir pautas de uma maneira muito mais eficiente, ou muito melhor construídas, né? Ou construídas a mais mãos, né? Dentro da comunidade, que era a comunidade da AbraPG. Então, acho que foi um divisor de águas interessante nesse processo, né? Eu não posso dizer que foi super prazeroso, né? Mas foi bastante desafiador. Não foi super prazeroso porque a gente não teve céu de brigadeiro naquele momento, né? Mas eu acho que a gente conseguiu vencer um processo. Acho que toda conquista ela deve ser comemorada. Então, acho que a gente acabou se saindo bem. Enquanto associação, né? Porque todo mundo ali, sem exceção, ajudou bastante. Não fosse a comunidade da pós-graduação do Brasil e as pessoas que ficaram sensibilizadas dentro do processo, a gente não conseguiria reverter de forma alguma. Eu estou falando isso no começo, mas depois disso, e durante muito tempo ainda, os presidentes tiveram que lidar com essa situação. E eu acho que eles lidaram super bem com isso, porque hoje existe uma tranquila, não absoluta tranquilidade, mas uma gestão neste aspecto em função das negociações, das intervenções políticas que foram feitas, políticas de área, né? Não políticas estatais, as coisas estão funcionando bastante bem. Então, acho que foi isso. É curioso, quando eu converso com os outros presidentes, eles sempre colocam a questão da revista, sempre é um grande desafio o Brazilian Journal, né? O que torna ainda um motivo de comemoração pelo que a revista é hoje, ainda maior, porque foi conquistada, né? Foi trilhado com muito desafio, com muita superação, né? Todo gestor acaba citando a revista como um grande desafio. E a revista é interessante, é isso, né? Porque a essência da criação da AbraPG, a essência, né? Na prática, não só em perspectiva era muito mais, mas, ou pelo menos não só, mas a revista, no momento de criação, era uma coisa central, né? Então, ela sempre vai estar, ela sempre vai trazer esse vínculo mesmo, independente de qualquer coisa. E o mais curioso é assim, né? Nós todos, docentes, né, de pós-graduação, pesquisadores, a gente pode ficar de mal em alguns momentos com a Revista Brasileira de Fisioterapia. Por quê? Porque a gente submete artigos, a gente é avaliado pelos pares, né? Em algumas, várias, talvez na grande maioria das vezes, a gente pode ter nossos artigos rejeitados, né? Então, é óbvio, né, que com o tempo, com a maturidade, você tem uma outra percepção desse processo, né, e tudo mais e tal, mas não é todo mundo que consegue digerir muito bem certos aspectos relacionados ao processo de revisão por pares, que em muitos outros lugares não é sério, e a gente pode garantir que dentro da Brazilian Journal ele é bastante sério, ele é bastante rigoroso. Então, dentro desse cenário, né, ainda que a gente possa torcer o nariz para alguma coisa que a revista possa ter feito em função de uma avaliação que a gente não gostaria de ter recebido, toda a comunidade ficou muito solidária ao processo. Então, eu lembro, né, a gente formou na época forças-tarefas, né, responsáveis ali por tentar garantir a sobrevivência da revista, e dentro desse processo muita gente ajudou. As pessoas faziam cursos e doavam, ou na totalidade ou parte dos fundos arrecadados para a revista. Foi isso que foi a manutenção dela. Então, em que pese, né, a gente ser rejeitado enquanto pesquisador em alguns momentos em função de revisão por pares, né, todo mundo entende a relevância e a importância da revista, né, para a comunidade. E eu acho que, assim, é uma exposição importante internacionalmente e que deve ser continuada ad eterno, enquanto a ciência e a fisioterapia existir, em função da própria qualidade do que tem sido feito no Brasil, né? Hoje a gente tem uma divisão, né? Não é todo o artigo que é nacional, que é publicado, tem bastante coisa de fora, né? Ainda dá para crescer mais, para potencializar ainda mais a relevância dela,
Só que o que é publicado efetivamente tem um valor importante agregado à ciência nacional e é divulgado para o mundo, né? Então, o mundo olha o que o Brasil faz em termos de fisioterapia. Então, acho que ela tem que ser referenciada nesse sentido, sim. Olha, eu sou testemunha disso, viu? Dessa imparcialidade, porque o que eu tenho de artigo rejeitado não é brincadeira, não. E eu também. Todo mundo tem, não tem jeito. E, o Marcelo, fala um pouco sobre a evolução da pesquisa durante esse período. Como que você viu a evolução não só durante sua gestão, mas até ela, né? A evolução da pesquisa e da pós-graduação no Brasil durante esse período. Como você enxerga ela? Então, para mim foi muito, muito tranquilo, porque ela evolui, né, como eu havia dito para você. Quando eu chego na ABRAPG, eu tinha o meu referencial de pesquisa, além dos presidentes anteriores, né, eu vou errar e vou esquecer alguém, vai me faltar memória, mas eu vou falar das pessoas que sempre estiveram orbitando mais próximas, ou pelo menos que eu me aproximei mais. Não em função de nada, mas de repente, ocasionalmente aconteceu de eu estar mais próximo dessas pessoas. Mas veja, Tânia, Sérgio, Armelle, Rinaldo, Dirceu, né? Esses foram os presidentes antes da minha gestão. Eu conversei com todos, eu tinha uma proximidade com todos eles. Né? Mas além deles, a Helenice, a Débora, a Catai, a Amélia, o Nivaldo Parisotto, a Marisa Mancini, eram pessoas que integravam as questões da revista, né, ou pelo menos orbitavam as questões da pós-graduação no Brasil, naquele momento. Então, as minhas referências eram essas pessoas, em termos de pesquisa nacional. Eu não vou falar dos de fora, né, já que você me perguntou do Brasil. Então, quando eu chego, eu sou recebido, e eu sou muito bem recebido por essas pessoas. Né? E de novo, a perspectiva, né, desta turma toda era fazer que a pesquisa em fisioterapia no Brasil fosse implementada. Então, em muitos casos, a gente se sustentava com pesquisa animal, né, ou pesquisa básica, né, em função da formação dessa galera, né? Mas isso foi mudando ao longo do tempo. Veja, não que a pesquisa básica não seja importante ou relevante, ela é fundamental para o processo. Só que, como a gente é uma ciência aplicada na essência, né, a gente é serviço na essência, o que se espera é que se acrescentem elementos à literatura diretamente relacionado a isso. Não só, mas que também se acrescente elementos direcionados a isso, porque isso é fundamental, acho que isso que move a roda. E assim, isso aconteceu a partir da criação dos programas de pós-graduação em fisioterapia ou ciências de reabilitação, onde tinham os fisioterapeutas que vinham sendo formados nesse sentido. E quando eu entro no meu programa de pós-graduação, isso está começando a acontecer. Né? Então, quando eu começo a fazer minha formação em estrito sensu, isso está no começo, então é incipiente. Então, logo nos primeiros momentos, onde começam a sair as primeiras pesquisas, é brutal o volume de informação no Brasil, né, que muda o direcionamento do pesquisador fisioterapeuta, né, que antes era mais calcado em ciências elementares, ou mesmo nas questões epidemiológicas. Né, eu mesmo, eu começo o meu processo de formação em questões epidemiológicas. Né? Minha formação em ciências da saúde, eu tenho ali, em esporte, né, que é minha área de atuação, mas é epidemiologia de lesão. Né? E mais a posteriori isso vai se aprofundando. E hoje a gente tem uma qualidade absurda. Então, e de novo, não só, mas também a ABRAPG, nos processos de formação, tem um impacto. Né? Porque todos os docentes, coordenadores de programas de pós-graduação, isso é histórico, né? Desde os primórdios, eles estão presentes na ABRAPG, salvo uma ou outra exceção, um outro problema que possa ter acontecido, mas todos têm sido convidados, né, ao longo deste período de 20 anos a participar dos processos da discussão. Então, é claro que existe uma influência, né, para além
do que é instituído pela instituição, né, acadêmica. Eu acho que a associação ela impacta diretamente nesse processo. Então é óbvio que tem uma questão de número, né, Anderson? Você vai tendo mais gente formada, você vai tendo mais produtos, mas nesse sentido isso é evidente, mas em relação à qualidade, inclusive. Então eu acho que é brutal isso, a repercussão disso é na expressão que hoje o pesquisador do Brasil tem em nível internacional. Hoje, não que não tinha antes, mas em volume, né? Antes a gente tinha algumas referências, enfim, né? Mas hoje a gente tem uma turma grande mesmo que tem trânsito livre, né, em processos de internacionalização em função da competência que o pesquisador brasileiro tem e do reconhecimento dessa competência, que é o mais importante. Então, você vai para fora, por exemplo, hoje a gente não tem problema, né, ou ninguém teria problema em receber um pesquisador brasileiro em seu laboratório, muito pelo contrário, né, eles são sempre muito bem recebidos em função da sua qualidade e capacidade de trabalho. Marcelo, a gente falou um pouquinho sobre a pesquisa e a pós-graduação, né, no Brasil, no passado, né? Agora, o que que você pensa sobre o futuro da pós-graduação e da pesquisa no Brasil? Como que você vê daqui para frente? É positivo, é negativo? Desafios? O que você pensa Eu sobre o acho que futuro? eu acho que é ótima essa pergunta. Eu acho que assim, o que aí ó, é perverso o que eu vou falar no sentido de que não é verdade, é só uma percepção. Não tem um estudo para isso, não tem nada. Eu só tenho uma impressão do que está acontecendo e do movimento, né? Antes, Anderson, era quase que isso não é necessariamente verdade, mas era uma realidade, né? Antes, você fazia mestrado e doutorado para dar aulas. Então, não existia uma perspectiva de você fazer mestrado e doutorado e não ser um professor universitário. Você poderia ter outras atribuições, mas classicamente você faria para ser professor universitário. E eu acho, pelo menos eu sinto, ou eu tenho percebido que cada vez mais discentes ingressam em programas de pós-graduação sem necessariamente ter essa intenção. E eu acho isso fantástico. É um choque de realidade importante para o docente, porque ele é acostumado a ter alguém dentro do laboratório, era, né, lá no passado, ter alguém dentro do laboratório que se dedicava 100%, teria bolsa, etc. Normalmente mais novo, enfim, que trabalharia bastante, né, convergindo ali com o projeto de pesquisa do seu orientador, enfim, o que não deixa ainda de acontecer, porque esse cara quer ser docente e pesquisador, né? Então era isso que acontecia. Hoje tem muita gente que procura em função de aquisição de conhecimento, de entendimento do que é prática baseada em evidência, do entendimento do que ele poderia fazer conhecendo ciência dentro das dinâmicas de trabalho que ele faz, né, no sentido de alavancar a sua competência profissional. Então, não é a maioria, né, mas é um movimento que a gente não pode desconsiderar. E a gente tem que abraçar essa turma, porque tem algumas realidades. Né? Existe um fluxo docente, né? Há docentes que se aposentam, houve, num momento, criação de muito curso de graduação em fisioterapia. Hoje, esse ritmo não é o mesmo, definitivamente, né? Tem muito menos curso sendo criado. Há um rodízio, as pessoas se aposentam, as pessoas mudam de carreira, etc. Então, há a reposição, mas não no ritmo que existia anteriormente. Né? Então, é uma realidade que a gente vai ter que lidar daqui para frente. É possível que daqui 20 anos mude, a gente precise, e é possível mesmo, né? De novo, eu não tenho um estudo, não vou ser versado nesse cenário, mas é possível que em um dado momento, aconteceu no nosso departamento, né? Houve 12 aposentadorias num período muito pequeno, né? Reflexo de todo mundo entrar no mesmo momento, né, numa mesma fase. Então, isso pode acontecer em alguns momentos, mas nem sempre, né? E aí você fica ali com uma perspectiva de 30, 40 anos de um departamento com basicamente o mesmo grupo, se isso acontece.
Então, a renovação vai acontecer num ritmo muito menor. Então, qual que é a perspectiva? A perspectiva é da gente dar a opção por quem quer adquirir esse conhecimento e que não seja com fins acadêmicos necessariamente. Então, a gente pode formar pesquisadores sem qualquer tipo de problema, ou estabelecer uma mente de pesquisador num clínico, que isso eu acho que é fantástico, né? E isso sim eleva aí as questões de exação profissional em níveis absolutamente adequados, né? O que faz parte, ou deveria fazer parte, pelo menos, da nossa mentalidade, né? Então, quanto de ciência, o quanto de conhecimento científico esse profissional vai ter, por exemplo, para exercer o seu ofício. Então, essa é uma realidade. Eu acho, né, ela aumentou, eu acho que ela tem uma tendência natural em aumentar um pouco mais, e a gente tem que reconhecer que talvez a gente não consiga ter todo mundo no laboratório full time para o processo de formação acadêmico acontecer, mas talvez respeitar um universo diferente que a gente tem daqui para frente, de profissionais que trabalham, que têm algumas atividades paralelas ao processo, mas que querem adquirir esse conhecimento para o bem da sua própria profissão, né? Então, acho que essa é uma realidade. Eu vislumbro isso, não é verdade, de novo, né? É uma percepção que eu tenho tido ao longo dos anos, mas eu recebo isso com bastante tranquilidade e com muita esperança de que isso seja um processo irreversível, né, e que a gente tem que encarar e que a gente tem que ajudar no processo. Vamos formar pessoas com mentes científicas arrojadas, né, ou desafiadoras aí para poder enfrentar as questões relacionadas à profissão. Entendi. Eu preciso refletir sobre esse assunto, Marcelo, e aprender com você, porque eu tenho a mesma percepção. Eu tenho a mesma percepção que você tem. Só que eu preciso refletir e aprender com você, porque eu não vejo isso de uma forma tão positiva. Eu vejo assim, que esse pesquisador, esse nosso aluno, ele não consegue, né, encontrar uma vaga docente, ele não consegue, não existe no país uma profissão de pesquisador, então ele tem que estar sempre ligado a uma carreira docente. Então, na falta de exercer atividade de pesquisador e na falta de oportunidade de ser docente, é o caminho que lhe resta, que lhe sobra. Não era o que ele queria, não era o ideal, mas é o que há para que ele consiga sobreviver. E a partir daí, a partir disso, fazer a pós-graduação deixa de ser interessante, porque eu não vou conseguir ser pesquisador, não vou conseguir ser professor, porque eu vou fazer mestrado e doutorado, né? Já que eu vou trabalhar um atendimento de paciente. Então, eu vejo dessa forma meio pessimista. Me perdoe, estou até esticando a Não, conversa sem motivo para isso, mas imagina. eu preciso pensar nisso que você disse e tentar refletir sobre isso mesmo. É legal, assim, é verdade o que você está falando, né? Não é. Só que você falou de caminho, né? Na minha tese de livre docência, né, em São Paulo a gente tem um processo de titulação que se chama livre docência. A epígrafe é o caminho só existe, a minha, na ocasião, era o caminho só existe quando você passa, né? E aí, assim, o que vem primeiro, né? Será que é uma desistência em função da restrição de vagas que vai ter, ou um olhar diferente de um outro grupo, né, para aquele cenário? A gente vive essa realidade, né? Então, eu entendo o pessimismo, eu não tenho contraponto para o teu pessimismo. Talvez você não aprenda comigo para resolver as questões do teu pessimismo, porque isso acontece, é uma verdade, isso acontece. Agora, acontecem outras coisas, né? Existem, de fato, outros caminhos e outras perspectivas. Eu acho que a gente não tem que se contentar com o processo, mas eu acho que a gente tem que enfrentar uma realidade e não fechar a porta para outras perspectivas, né? Então, talvez neste sentido, que talvez talvez deva haver alguma reflexão, né? Como encarar entes que estão lá com o mesmo processo de formação, mas com objetivos bastante diferentes, né? Uhum. E aí
aí é quem está no sistema que vai ter que resolver essa questão, né? Quem é o professor. Mas o caminho está feito, né? Alguém passou por ali, alguém chegou para você, alguém fez essa proposição, né? Ela existe. O que a gente vai fazer, né? Não sei, não é por aí, tal, ou abraçar esse cenário. Então, como existe o caminho, eu acho que talvez o nosso grande desafio seja trabalhar nesse sentido, de tentar entender o processo, de tentar entender o desfecho e o quão bom isso pode ser para a ciência e fisioterapia. Mas é uma reflexão bastante interessante. E assim, você não está errado em ser pessimista sobre nesse seu prisma, né, sobre essa sua ótica. E a gente não pode esconder que é uma realidade, né? Não existe o número de vagas que existia há 10 anos, há 15 anos atrás, né? E onde a demanda era absurda. E aí é fácil, né? Hoje a gente está dentro de um processo onde o número de candidatos em todos os programas de pós-graduação, onde anualmente isso aumentava ou se estabilizava. É evidente que existe uma pandemia aí, né, que acabou atrapalhando, pegando todos nós, mas na média, né, esse fluxo ele diminui. Isso é bastante claro de ser observado no momento. Então, é uma realidade que a gente tem que encarar, né, Anderson? Vamos ver para onde a gente vai a partir disso. Marcelo, para finalizar, você gostaria de acrescentar alguma coisa que a gente não conversou, que a gente não discutiu? Fica à vontade para acrescentar. Eu gostaria de agradecer a AbraPG, em especial você pelo cuidado, pelo carinho aí do contato, pela paciência, né, da gente marcar um horário aí, final para a gente aqui foi entre final de semestre e começo de outro, meio apertado para fazer, então eu tive bastante coisa para organizar, então você foi bastante paciente. Aí eu gostaria de te agradecer pessoalmente pela paciência e pelo carinho que você fez o contato e tudo mais. Em relação à associação, né, eu sou muito grato à associação. Acho que a AbraPG, ela foi, assim como eu expliquei, eu vou reiterar, eu estou reiterando, na verdade, né, não é acrescentar, mas eu queria reforçar que a associação, para mim e para um grupo de pessoas, né, que lá atrás começaram, foi de fato um divisor de águas dentro do processo, né? Hoje eu entendo pós-graduação de uma maneira absolutamente diferente de quando anteriormente a isso, né? E eu acho que essas pessoas, né, os idealizadores da associação, né, os primeiros integrantes dela, elas foram pessoas fundamentais na minha vida, para que eu pudesse crescer do ponto de vista acadêmico, científico, né, mas principalmente sobre o entendimento do processo de pós-graduação. E neste sentido, né, é o convite. Eu acho que quem está sendo inserido agora no sistema, que está vivendo essa realidade, seja que se for para fazer pesquisa ou viver o mundo da pós-graduação, estrito sensu, deveria compartilhar com a gente aqui da associação, porque é enriquecedor, além das oportunidades, claro, né? Você tem algumas informações privilegiadas, né? Como concursos, etc. A gente está se queixando aqui, né, da ausência ou da redução disso, né? Ali a gente tem um cenário onde isso pode ser compartilhado de uma forma é, menos formal, né? Ou não um edital em diário oficial, mas sim a partir do conhecimento prévio do que pode vir a acontecer. Então, um convite aí a todos que tem a tendência, né, de trabalhar em pós-graduação ou pesquisa, ou usar desses conhecimentos para tal, que passe a integrar a associação, porque, de fato, é uma vivência bastante proveitosa, bem interessante. Marcelo, eu que agradeço você dedicar esse tempo aqui a gente, a essa atividade, a essa ação, em nome da associação e meu pessoalmente também. Obrigado, viu, por esse momento. Desculpa ter esticado um pouquinho o bate-papo, mas estava muito bom. Queria até Não, conversar mais. Obrigado, tranquilo. viu, Marcelo? Um abraço, viu? Muito obrigado, Anderson. Outro para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.